Graça e paz. Essa é a missionária Luzilene. E esse é o reverendo Valdeli Baliza. Nós estamos aqui para dar continuidade ao curso de discipulado da Missão Novas Tribos do Brasil, Alicerces Firmes, e estaremos então hoje compartilhando a lição 2, que tem o título Somente Deus. O objetivo da lição de hoje é demonstrar a existência de Deus antes de todas as coisas e também a soberania de Deus. No final desta lição, esperamos que você admire Deus mais ainda e considere o relato de Deus sobre como tudo começou. Terminamos a lição passada com as seguintes perguntas. Quando Deus quis que suas palavras fossem escritas, ele escolheu qualquer um para fazer isso? Não, ele escolheu homens especiais. De que são chamados esses homens? Esses homens são chamados de profetas. Todos esses homens viveram durante o mesmo período de tempo na história antiga? Não, muitos deles viveram em épocas diferentes e levou cerca de 1.600 anos até que toda a palavra de Deus fosse escrita. Quantos homens Deus usou para escrever a Bíblia? Aproximadamente 40 homens. E de que nacionalidade eram esses homens? Todos judeus, exceto um, Lucas, que era gentil, como nós. Eles escreveram a palavra de Deus em português? Não, eles escreveram em hebraico, grego e algumas partes em aramaico. E quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus, Por que uma pessoa deveria estudar a Bíblia? porque a Bíblia é a mensagem pessoal de Deus para cada indivíduo. Quem é Deus, afinal? Como ele é? Como podemos conhecê-lo? Em nossa primeira lição, dissemos que Deus é o personagem principal e o foco da Bíblia. Foi ele quem nos deu essa mensagem. A Bíblia é um livro de acontecimentos históricos verdadeiros, a história antiga sob a perspectiva de Deus. Ela é uma história sobre Deus, escrita pelo próprio Deus. A Bíblia, então, é a história de Deus. Nós iremos aprender sobre Deus com o próprio Deus. Estudaremos o que ele disse sobre si mesmo em sua palavra. Algumas vezes, como na lição de hoje, estudaremos declarações específicas que ele fez a respeito de si mesmo. Outras vezes, aprenderemos sobre ele estudando o que ele faz. Sua natureza e caráter são revelados através do que ele fez e de eventos que registrou para nós em sua palavra. Deus nos deu um vasto conhecimento sobre si mesmo. Por que ele fez isso? Porque ele quer que nós o conheçamos. Em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, Deus diz assim: Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Qual a grandiosidade de Deus? Qual a sua importância? Ele teve um começo? Ele terá um fim? De onde ele veio? Do que Deus precisa para viver? Vejamos como Deus responde estas perguntas em sua palavra, a Bíblia. Só Deus é eterno. Tudo mais teve um começo. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você pode pausar o vídeo e procurar esse texto na sua Bíblia. Na minha Bíblia, a edição revista e atualizada diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. As primeiras palavras que Deus escreveu para nós foram no princípio. Deus nos deu essas palavras para que soubéssemos que houve um princípio para todas as coisas. Tudo o que podemos ver e tudo o que sabemos que existe, mas não vemos, teve um princípio, exceto o próprio Deus. Antes do princípio, não havia universo, não havia terra, não havia anjo algum, o diabo não existia, não havia planta, não havia animal, não havia pessoa alguma. Tudo isso teve um princípio.
Somente Deus não teve princípio. Deus jamais terá fim, pois Deus é eterno. E o tema, Deus é supremo e soberano. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia, como existe agora e existirá para sempre. Nós vamos fazer um cartaz alistando algumas coisas sobre Deus e o homem. Olha só, vamos começar por esta afirmação aqui. Deus não teve início e nem terá fim. O homem, no entanto, ele tem início, ele nasce e tem fim, ele morre. E no Salmo, capítulo 90, versículo 2, nós iremos ler mais uma vez. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jamais houve um tempo que Deus não tenha existido. Ele não teve um princípio, não foi criado, sempre viveu, sempre foi e será o mesmo. Jamais haverá um tempo em que Deus não existirá. Deus também jamais morrerá. Deus é uma trindade e nós podemos ver aqui que ele é formado por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Como o versículo do Salmo, capítulo 90, versículo 2, que nós lemos: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eternamente um único Deus. Mas observe o que diz Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós não vamos estudar esse versículo agora, só queremos ressaltar o uso da palavra nossa. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra hebraica para Deus é uma palavra plural. Ao estudarmos a palavra de Deus, descobriremos que, apesar de haver apenas um único Deus, há três pessoas que são igualmente Deus. Quem são estas pessoas? Todas as três são mencionadas em Mateus? Todas as três são mencionadas em Mateus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós usamos a palavra Trindade para descrever estas três pessoas que são o único Deus. Olhe o cartaz de novo. Deus não teve início, não terá fim. O homem nasce e morre. Deus é uma trindade, três pessoas. O homem é apenas uma pessoa. Ao estudarmos a Bíblia, veremos estas três pessoas atuando e aprenderemos muito mais sobre elas. Mas, por enquanto, nós vamos apenas estabelecer que estas três pessoas são um único Deus, que é eterno e que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São todos igualmente Deus. Há o Pai que é Deus, o Filho que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. Confuso? Sim, para nós certamente é. Deus é muito maior do que podemos imaginar. A Trindade está acima da nossa compreensão. Só podemos descrever o que entendemos da palavra de Deus. O maravilhoso fato da Trindade é apenas uma das coisas que nos mostra a grandeza de Deus. Grandeza esta que está acima da nossa capacidade de compreensão. Porque Deus e somente Deus existia antes de todas as coisas, é completamente independente de tudo e de todos. Pois por Deus já existir antes de todas as coisas, nós sabemos que ele não tinha necessidade de nada para sobreviver. Somente Deus existia antes da terra, do sol, da lua, das estrelas e até das galáxias. Ele não precisa da terra nem de nada que ela tem. Não precisa de ar para respirar, não precisa de alimento para comer, não precisa de água para beber. Deus não precisa do sol, ele pode ver perfeitamente sem precisar da luz. Ele não precisa dormir, ele não precisa do dia ou da noite. Deus não precisa de qualquer fonte de energia. Deus nunca fica cansado, sedento ou faminto. Então, nós podemos ver mais uma vez aqui que Deus não teve início e nem terá fim. É uma trindade, ou seja, três pessoas. Deus não precisa de nada, enquanto que o homem nasce e morre e é apenas uma pessoa.
Vamos ler Isaías 40, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não precisa de ninguém para ensiná-lo. Ele sabe todas as coisas, possui todo o conhecimento. Ele está ciente de tudo. E no Salmo, capítulo 147, versículo 5, diz assim: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Romanos, capítulo 11, verso 33, versículo 33 e 34. Você pode dar uma paradinha, abrir a sua Bíblia para conferir. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Olha só, mais uma vez nós vimos aqui no nosso quadro que acrescentamos mais uma coisa: Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa de nada, Deus sabe todas as coisas. Ele é uma trindade, três pessoas, e não teve início e não terá fim. Quanto isso, nós, homens, seres mortais, nascemos e morremos, e somos apenas uma pessoa. Quanto a nós, será que poderíamos ter vindo ao mundo sem os nossos pais? Será que poderíamos ter sobrevivido quando bebês, sem alguém para cuidar de nós? Será que aprenderíamos a ser adultos produtivos sem que alguém nos ensinasse? E quanto aos nossos corpos? Quanto tempo podemos sobreviver sem alimento e água? Quanto tempo podemos ficar sem oxigênio? Quantos dias poderíamos trabalhar lucidamente sem dormir? Quanto tempo sobreviveríamos sem proteção contra os raios ultravioletas do sol? Somos completamente dependentes nessas áreas, mas Deus não precisa de coisa alguma e de ninguém. Olhe só agora o nosso quadro. Eu Deus sei. Deus não teve início e nem terá fim. O homem nasce e morre. Deus é uma trindade, três pessoas em um só Deus. O homem é apenas uma pessoa. Deus não precisa de nada. O homem precisa de alimento, água, ar, sono, luz, proteção, etc. Deus sabe todas as coisas. O homem precisa ser ensinado. Deus é espírito. Deus não precisa da terra para viver, nem das muitas outras coisas que nós humanos precisamos, porque Deus não tem um corpo como nós temos. Em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. Deus não tem carne e ossos como seres humanos, animais, pássaros e répteis. Porque ele não tem um corpo físico, não tem necessidades materiais. Ou seja, mais um acréscimo no nosso quadro. Deus é espírito e não tem corpo físico. O homem tem corpo físico. Não conseguimos compreender alguém que tenha tal capacidade e, além disso, não tenha um corpo material. Mas é importante que observemos o fato de que Deus é espírito. Ele não é apenas uma força, como alguns o descrevem. Não. Deus é espírito, uma trindade, três pessoas possuindo mente, personalidade e vontade. Ele é o Deus que pessoalmente nos deu sua palavra para que o conheçamos. Somos muito limitados em nosso entendimento. Somos muito limitados pelas nossas necessidades físicas, mas Deus não tem qualquer uma dessas limitações. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está em toda parte o tempo todo. Deus é supremo e soberano. Onde está Deus? Onde ele estava antes de que tudo viesse a existir? Nós não podemos ver a Deus, logo não podemos saber onde ele está, a não ser que ele mesmo nos diga. Através do nosso estudo da Bíblia, repetidamente você observará que Deus está em todo lugar. Deus fez todas as coisas e está presente em todo lugar.
Ele não está, no entanto, em todas as coisas. Ele é o Criador distinto de sua criação. Deus está acima de todas as coisas. Deus é superior a tudo que fez. Deus enche o universo. Em Jeremias, capítulo 23, nos versículos 23 e 24, diz assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele está em todos os lugares da terra. Deus está aqui agora mesmo e pode ver cada um de nós. Imagine, às vezes, quando estamos muito ocupados, desejamos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Seria proveitoso, em certos momentos, poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas somos limitados a estar em um lugar de cada vez. Um garotinho, quando ouviu esse ensino, disse: Deus é tão grande que não precisa ir a nenhum lugar. Nosso quadro novamente, acrescentando aqui: Deus está em todo lugar, todo o tempo. O homem está apenas em um lugar de cada vez. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada. Deus não teve início e nem terá fim. O homem nasce e morre. Deus é uma trindade, três pessoas. O homem é apenas uma pessoa. Deus não precisa de nada. O homem precisa de alimento, água, ar, sono, luz, proteção, etc. Deus sabe todas as coisas. Mas o homem precisa ser ensinado. Deus é espírito e não tem corpo físico. O homem tem corpo físico. Deus está em todo lugar, todo o tempo. O homem está apenas em um lugar de cada vez. Deus, e somente Deus, é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, será que há algum lugar onde você possa estar ou ir que Deus não esteja? Há algum lugar onde você possa se esconder de Deus? No Salmo 139, versículos de 7 a 12, a palavra diz o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Somente Deus existia antes de todas as coisas. Somente Ele é maior do que tudo. Deus é soberano. Lembrando mais uma vez o nosso quadro, Deus, Não teve início e não terá fim. o homem nasce e morre. Deus é uma trindade, três pessoas. O homem é apenas uma pessoa. Deus não precisa de nada. O homem precisa de alimento, água, ar, sono, luz, proteção, etc. Deus sabe todas as coisas. O homem precisa ser ensinado. Deus é espírito e não tem corpo físico. O homem tem corpo físico. Deus está em todo lugar, todo tempo. O homem está apenas em um lugar de cada vez. Deus está acima de nossa compreensão por isso. Não podemos compreender alguém que não teve início e que jamais terá fim. Não podemos imaginar alguém que seja três pessoas em uma só. Não podemos entender alguém que jamais precisa de algo. Não podemos conceber alguém que saiba tudo. Não podemos ver alguém que é espírito. Somos incapazes de saber o que é estar em todo lugar ao mesmo tempo. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Devemos simplesmente admitir que existe alguém que é infinitamente maior que tudo.
que é, em todos os sentidos, superior a nós. A maneira de descrevermos a infinita superioridade de Deus é dizer que ele é soberano. O dicionário Aurélio explica que soberano significa aquele que detém todo o poder ou autoridade suprema, que é eficiente, que é eficaz, aquele que exerce o poder soberano, aquele que influi poderosamente, supremo, absoluto. A Bíblia frequentemente refere-se a Deus como o Altíssimo. O Salmo, capítulo 83, versículo 18, chama Deus de o Altíssimo sobre toda a terra. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5, Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Lendo de novo, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. E o nosso quadro, mais uma vez, Deus teve início e não terá fim. Deus não teve início e nem terá fim, né? O homem nasce e morre. Deus é uma trindade, ou seja, três pessoas. O homem é apenas uma pessoa. Deus não precisa de nada. O homem precisa de alimento, água, ar, sono, luz, proteção, etc. Deus sabe todas as coisas. O homem precisa ser ensinado. Deus é espírito e não tem corpo físico. O homem tem corpo físico. Deus é maior e mais importante que todas as coisas. Ele é a autoridade suprema. O homem deve estar debaixo da autoridade de Deus e ouvir tudo o que ele diz. Somente Deus pode nos contar a respeito do princípio. Deus é supremo e soberano. Somente Deus existia no princípio. Olha só, acrescentando aqui mais uma coisinha. Deus existia antes do início de todas as coisas, enquanto que o homem, Não existia antes do início de todas as coisas. ele, que não teve princípio, conhece tudo o que existe e como tudo chegou a existir. E na Bíblia, ele nos deu o registro de como tudo começou. Deus é de uma grandeza acima de nossa imaginação. Ele é verdadeiramente maior que tudo. Ele é soberano. Somente ele não teve princípio, ele jamais terá fim. Ele é uma trindade, o grande Deus, que é três pessoas em uma só: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não precisa de nada. Ele não tem necessidades físicas porque é espírito. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é maior e mais importante do que todas as coisas. Ele é o Altíssimo, ele é soberano. Somente ele nos pode contar a respeito do princípio de todas as coisas. E nós estudaremos nas próximas aulas o que Deus, a única pessoa que existia, tem nos dito sobre o princípio. E então, algumas perguntas para nós estarmos relembrando o que estudamos. Já houve algum tempo em que Deus não existia? Não, Do que Deus precisa para existir? Deus não precisa de absolutamente nada. Deus tem um corpo? Não, Deus é espírito, Quantos deuses existem? apenas um Deus. Quem são os três seres viventes que são o único Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que há algum lugar remoto na Terra onde você poderia ir, ou na galáxia, ou no universo, ou em qualquer outro lugar onde Deus não estivesse? Não, Deus está em todos os lugares. O que queremos dizer ao afirmarmos que Deus é soberano? Que somente Ele detém o poder e a autoridade suprema. Somente Ele exerce o poder soberano, influindo poderosamente. Só Ele é supremo e absoluto. Ele é o Altíssimo. E assim, nós encerramos a nossa segunda aula. Que Deus nos abençoe. Aproveite, ouça, estude e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam ter o interesse de aprender mais da palavra de Deus.